Louvado e exaltado é teu nome, Jesus. Não há, Senhor, não há nome igual a ti, Senhor. Não há nome maior do que o Senhor. Aleluias. Louvado e exaltado é teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Se faz presente, Espírito Santo. Vai tomando o teu lugar, Senhor. Vai tomando, papai querido, o teu lugar, Pai querido, em cada coração, Deus amado. Vai, Pai querido, vai exaltando, vai tocando, Pai. Vai tocando com a tua paz, com o teu amor, com a tua alegria, Espírito Santo. Vai tomando cativo, Senhor, a mente, papai. Vai tomando a mente, Pai. Toma cativo para ti, Senhor, a mente de cada um, Senhor. Oh, Pai querido, em teu nome, Jesus, eu repreendo todo ladrão de culto, Pai. Todo aquele, Pai, que faz trazer sonolência, Senhor, para teus filhos. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, bate em retirada todo o cansaço físico, todo o cansaço mental. Vai batendo em retirada agora. Vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, passeia no meio da tua igreja, Pai. Passeia, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo na tua igreja, papai. Seja muito bem-vindo e vai tocando, vai passeando, Senhor. Aleluia, Senhor, vai tirando, papai querido, toda angústia, Pai. Eu não sei, papai, como, Pai querido, a tua igreja chegou aqui hoje, Pai. Quando cada um de nós chegamos aqui, Senhor. Mas o Senhor sabe, papai. O Senhor sabe, Pai querido, aquele que está com angústia, Senhor. Que está com o coração entristecido, papai. Que adentrou aqui, Senhor amado, sem nem saber, Senhor, por que estava aqui, papai. Mas porque o Senhor trouxe, Deus. É o Senhor quem trouxe, Espírito Santo. Em nome de Jesus, vai falando, papai. Vai falando no coração dele. Vai trazendo a tua alegria, Pai. A tua alegria, Pai. Não permita, Senhor, que saiam daqui da mesma forma que entrou, Pai. Não permita, Senhor, Pai querido, mas nós sairemos todos daqui, papai, com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, papai. É a alegria do Senhor, é a nossa força, aleluia. Nós te glorificamos, papai. Ai, Espírito Santo, eu te agradeço, papai, por esta coração aberto, quebrantado, Senhor, para receber, Pai, o maná, papai, o maná que vem do céu, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Pai do Senhor, igreja, louvado seja o teu nome. Por favor, acende as luzes. Glória a Deus, aleluias. Eu
Pai. Graça e paz, igreja. Agora eu estou vendo, né? Fica tudo escuro aí, a gente não vê nada. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Nós queremos conhecer os visitantes. Se tem algum visitante aí, fica de pé. Não temos. Temos! Oh, glórias! Aleluias! Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor. Oh, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, mais que bem-vindo na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Receber os abraços aí, né? Graças a Deus nós já podemos, né? E vamos orar para que essa coisa não volte, para nós continuar abraçando. Amém? Muito bem. Glória a Deus. E nós vamos continuar adorando o nosso Deus, com nossos dízimos, nossas ofertas, né? Porque é uma ordenança do Senhor, né? E eu quero deixar aqui uma palavra aqui bem conhecida, que está em 2 Coríntios 9 e 7, que diz assim: cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor, Ele ama quem dá com alegria, porque por tristeza, porque a igreja tem necessidade ou coisa parecida, a gente nunca deve fazer, mas nem uma esmola nós não podemos dar com tristeza, né? Temos que dar com alegria, né? O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo, enfim. Então, nós temos que cumprir as ordenanças do Senhor com alegria, amém? A diaconisa vai passar com a salva. Aquele que puder contribuir com alegria. Amém? Nós vamos continuar adorando o nosso Deus com louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Somente em ti, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
louvamos pelo privilégio que temos de ofertar na tua casa, de entregar o dízimo, Senhor, nas tuas mãos, porque veio de ti e volta para ti, como forma de gratidão e consagração das nossas finanças, da nossa vida profissional, Deus, das nossas atividades, Pai. Oh Senhor, quem nos dá o dom de adquirir riquezas é o Senhor. Quem derrama sobre nós a ampla suficiência em todas as coisas é o Senhor. Quem dá-nos, Pai, a bênção de Deus, quem enriquece, Senhor, e não traz desgosto, é o Senhor. Vem de tuas mãos, Pai. Consagramos a Ti o dízimo e oferta. Pai, vem mesmo abrir as janelas dos céus. Vem, Senhor, tirar, Pai, daquilo que é impossível aos nossos olhos, mas bem possível diante de Ti. Senhor, abre mesmo as portas de trabalho. Dá, Senhor, o dom, a graça da administração dos bens que o Senhor coloca em nossas mãos. Que não haja falta, Senhor, na nossa despensa. Que não haja falta na nossa panela. Que não haja falta, Senhor, dos nossos recursos, Pai. Porque Tu és o nosso pastor e de nada teremos falta, diz a Bíblia. Senhor, nós concordamos com o poder dessa palavra e consagramos a nossa vida diante do Teu altar. O nosso coração é Teu, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria aos administradores dessa quantia, Pai. Que haja graça, Senhor, na vida deles. Que haja provisão, sabedoria, direção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ter você aqui. O Senhor vai tocar no nosso coração mais uma vez. Toda vez que nós nos reunimos diante dele, é impossível sair da mesma forma, né? Ele jamais nos despede da mesma forma, porque ele é poderoso aqui para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aleluia pela palavra de Deus. Aleluia pela sua graça envolvendo a nossa vida. Glória a Deus, queridos. Como é bom estar na presença do Pai, né? Aleluia. Prepare teu coração, porque Deus vai ministrar-nos. Prepare a tua vida, porque cada vez que nós nos expomos à ministração da palavra, ela gera algo diferente em nós. Há uma transformação, uma mudança de mentalidade, de paradigma. A gente começa a ver as coisas com a lente de Deus. A gente começa a discernir todas as coisas que acontecem na nossa vida espiritualmente, né? Esse som tá ruim, né, Douglas? Você vai trocar? Não? O quê? Então, glória a Deus. Aleluia. Ah, então é isso. Glória a Deus por isso. Que eu tava com uma voz de taquara rachada, não tava? A minha voz já não é tão boa ainda. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Eu quero que a igreja prepare o coração para esse grande alimento que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos abrir a palavra lá no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 6. Versículo 17 em diante. Aqui o contexto diz respeito a que Jesus, ele se retirou para o monte a fim de orar, né? E passou a noite toda orando. E depois, quando amanheceu, ele chamou seus discípulos e escolheu os 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí, no versículo 17, ele fala: e descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e
todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Até aqui por enquanto, porque Deus tem revelações maravilhosas para falar conosco. Vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo. Nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus. Nós somos os teus filhos, tu és o nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, para sermos tocados por ti. Nós já te tocamos. A gente pôde sentir, perceber a tua presença que é palpável. Obrigada, Senhor, porque pela fé podemos te alcançar. Pela fé podemos te ouvir nitidamente. Pela fé podemos ser curados, salvos, libertos, Pai. Pela fé a mudança de vida. Pela fé a transformação no coração. Querido, eu quero te agradecer pelo poder que essa palavra tem de nos transformar, de nos ministrar. Fala conosco de forma profunda, particular. Senhor, visita mesmo o coração. Toca no coração. O Senhor já mora dentro de nós. Esquadrinha o nosso coração. Oh, Senhor, vê se há espaço para a tua palavra entrar e fazer morada permanente. Veja se há espaço para uma mudança, Senhor. Veja se há um quebrantamento, Senhor. Veja se há uma ruptura, Senhor, com os conceitos do mundo. Veja se há uma entrega, uma rendição total à verdade que liberta. Ministra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tira de nós toda sonolência, seja de fundo físico, emocional ou espiritual. Nós repreendemos agora toda artimanha de Satanás e seus demônios contra a nossa vida. Todo roubo da mente, passividade da mente, todo jugo mentiroso do diabo, espírito de incredulidade, toda dúvida, nós denunciamos do mundo espiritual, repreendemos do poder e na autoridade do nome de Jesus, expulsamos daqui toda artimanha do inimigo de roubar essa palavra no coração, e nós declaramos o senhorio de Jesus Cristo neste lugar, porque aonde a luz está, as trevas não podem prevalecer. Nós declaramos o senhorio do Senhor. Tudo que nos diz respeito pertence ao Senhor. A nossa vida é consagrada ao Senhor. Pai, vem e toca. Toca com a palavra, toca com a cura, com a libertação, novidade de vida. Que saiamos daqui bem diferente de como entramos, Pai. Saciados, alimentados, dessedentados, Pai. Em nome de Jesus, usa minha vida, Senhor, eu dependo de Ti. Oh, querido, fala comigo também. Ministra no Espírito, desperta o Espírito. Que possamos ser adoradores em Espírito e em verdade, através do poder dessa palavra. Fala, ministra, Senhor. Em nome de Jesus, envia os teus anjos de guerra com espadas desembainhadas, espadas de fogo, para desviarem daqui toda a seta inflamada do maligno, todo o dardo do inimigo. Em nome de Jesus, amarramos, amordaçamos, expulsamos em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. À medida que a tua palavra for sendo ministrada, vai confirmando mesmo, Senhor, com resgate de vidas, com quebrantamento, contrição no coração. Ressuscita quem está morto, desperta quem está dormindo, Senhor. Oh, derrama poder, unção que nos ensina acerca de todas as coisas. Oh, Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Vai passeando, Senhor, à medida que a tua palavra for sendo ministrada pelo teu Espírito. Vai tirando a dor no físico, nos ossos, na coluna, na cabeça, no estômago. Vai tirando, Senhor, em nome de Jesus. Profetizamos a cura, Jeová Rafá. Vem tocar no físico, Senhor. Vem consolar o coração. Vem trazer refrigério na alma. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo teu poder. Tua presença aqui, Senhor, maravilhosa. Ah, Senhor, como é bom estar contigo, querido. Aleluia, aleluia.
Desperta-nos, querido, em nome de Jesus. Ai, como Ele é delicioso, né? Dá outro nome para Ele. Tem um nome em português para dar para Ele, Jesus, né? Querido, Jesus, Ele se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite todinha orando. Porque Ele iria escolher os 12 discípulos dele, que se chamariam de apóstolos, né? Seriam chamados de apóstolos. Era algo tão importante para Jesus, porque Ele veio para cá, para a terra, com uma missão. E a missão dele era formar discípulos, para que o reino dele se estabelecesse, crescesse, multiplicasse e viessem outras pessoas, outras almas conhecerem a Jesus, para serem salvos, perdoados dos seus pecados, libertos de si, dos demônios, da mentalidade mundana, profana. Então Jesus tinha uma missão aqui na terra. E Ele passou a noite toda orando ao Pai, buscando poder, unção, direção, conselho. Já aconteceu com você de você passar por uma situação tão séria na tua vida, de você ver uma importância extrema ao ponto de passar a noite orando por aquela situação? Já aconteceu isso com você? Eu já, não foi uma vez só não. Eu orava e chorava junto. Oração misturada com lágrima, com clamor, né? Com desespero, com angústia na alma. Tudo eu deixava no altar, né? Tudo a gente tem que deixar no altar, porque segurar essas coisas ninguém merece. Então era tão importante para Jesus separar os discípulos dele, para que a obra dele continuasse aqui na terra. E ele foi orar, ficou a noite toda orando. E quando ele desceu do monte, cheio da presença do Espírito, cheio da graça, da unção, porque ele era 100% Deus e 100% homem, né? Ele sentia o que a gente sentia. Ele tinha fome, tinha dor, tinha tristeza, né? A alma dele era igual à nossa, porém sem pecado algum. E quando ele desceu do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e uma grande multidão do povo, de toda a Judéia, de toda aquela região. Como aqui. Aqui nós somos dessa região do extremo sul, né? E todos nós estamos aqui com uma expectativa no espírito, com uma necessidade no coração, no físico, na família, nas finanças. O nosso espírito precisa de um alimento. A nossa alma tem sede de Deus. Assim como aqueles discípulos que estavam ali, e eles vieram para ouvir e serem curados. Ouvir o quê? A verdade que liberta. Ouvirem sobre o poder de Jesus, que ressuscita os mortos, que dá esperança para viver, que muda as circunstâncias de dentro e de fora da nossa vida. Eles vieram para ouvir a sabedoria do Mestre. Olha, nós estamos perdidos, nós precisamos de um conselho, de uma direção, de um norte. Coloca-nos no teu prumo. Estamos totalmente perdidos, feridos, angustiados, desesperados. Precisamos ouvir o que o Senhor tem para nós. E ouvindo, acreditar, tomar posse, me render essa verdade, para que haja cura no físico e na alma. Para que aquilo que os demônios estão fazendo na mente, no comportamento, no temperamento, destruindo, descaracterizando o caráter, que eles sejam retirados da nossa vida. É isso que fala aqui, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. É o que vai acontecer aqui, já começou a acontecer aqui logo no início desse culto. Porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. E Ele veio conosco, porque Ele mora dentro de nós. Aqui esse lugar é um lugar consagrado, é um lugar de oração, é uma casa de oração.
onde o povo de Deus o adora, cultua um Deus poderoso, soberano. Então aqui nessa noite hoje, nós vamos ouvir as verdades, a direção do Mestre. Nós vamos ser alimentados por algo tão maravilhoso que nós temos buscado durante tanto tempo, em tantos outros lugares, com tantas outras pessoas, e a gente não encontra. Hoje nós vamos encontrar ouvindo o que o Mestre tem para nos dizer. Ele vai nos aconselhar, nos conduzir, dirigir os nossos passos. Porque aqui ele parou num lugar plano. Porque os caminhos do Senhor para a nossa vida são caminhos planos, não tortuosos. Ele parou num lugar plano e começou a ensinar. E à medida que a palavra dele foi sendo liberada, as pessoas eram curadas, consoladas, alimentadas, aconselhadas, direcionadas, libertas de demônios, fortalecidas com essa palavra, com a presença dele. É o que está acontecendo aqui nesta noite. O Senhor já começou a nos tocar. Eu queria voar aqui hoje, na hora do louvor. Pena que não tem asa, né? Mas que presença maravilhosa. Que equipe consagrada essa do louvor. Deus abençoe vocês, continue usando. Porque a gente vê a diferença de quem canta e de quem ministra o louvor, né? Tem gente que tem uma voz bonita, tem pessoa que é adoradora mesmo, não é? É maravilhoso, você vê a diferença, a unção, a presença de Deus neste lugar, na nossa vida, na tua vida. Então o Senhor já começou a trabalhar dentro de nós. Então toda a nossa vida, todos nós que estamos aqui, nós já tocamos em Jesus e Ele já está ministrando o nosso coração. E dele já está saindo poder em nós, conosco, nas áreas que a gente tem necessidade e nem sabe. Das áreas que a gente sabe que tem necessidade, mas não tem a direção para tomar. Ele já está derramando o poder dele. Há poder na palavra dele. A palavra dele não volta para ele vazia, vai cumprir o propósito na nossa vida. E Deus habita no meio dos louvores. A adoração é uma arma de guerra. Por que é uma arma de guerra? Porque quem adora entrega o coração. A gente o adora pelo que ele é. Quem ele é para mim. Aonde está o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Então quando nós o adoramos, é uma rendição profunda, genuína, de que eu tenho alguém a quem eu adoro e sirvo todos os dias da minha vida. Nada e ninguém pode me tirar do foco que é Jesus. Ele é o meu alvo, né? Então por isso que é uma arma de guerra. Porque o nosso coração não serve a mais ninguém, somente a Ele. Aqui não tem ídolo, não tem metade para Jesus, metade para outra coisa. Coração contrito e quebrantado ao Senhor, rendido à vontade dEle, à presença dEle, ao poder dEle. Então ele já começou a trabalhar na nossa vida. Mas aí ele começou a dar uns ensinamentos para os discípulos. E esses ensinamentos diz respeito aos dissabores que nós passamos nessa terra. Tanta angústia, tanta decepção, tanta perda. Somos roubados, iludidos, confundidos, ofendidos, insultados, rejeitados, abandonados, desprezados. E essas dores emocionais marcam a gente de uma tal forma que muitos de nós precisam passar por terapia. Muitos de nós precisam passar por um aconselhamento profundo, por uma libertação, por uma cura na alma. De tanto que nos descaracterizou, afetou nosso comportamento, nosso temperamento. Nós ficamos meio que mortos. Cadê aquela alegria que eu tinha? Cadê aquele prazer de viver que existia dentro de mim? Depois que aconteceu essa situação, esse episódio na minha vida, parece que eu morri por dentro. Como se livrar dessas dores emocionais, dessas decepções, dessa vontade de desistir, desse anseio de morrer? Olhar para trás, parar de lutar, parar de acreditar, parar de confiar em Deus.
Aonde é que tem uma solução para a dor na minha alma? Eu não quero estar assim. Mas eu percebo que eu estou morrendo aos poucos. O inimigo é sorrateiro. E vem sorrateiramente destruindo o ânimo, o prazer de viver. Depois de uma certa situação, depois de um certo episódio, depois do que aconteceu na minha vida, lá no ano de não sei. Nossa, eu vim morrendo aos poucos. Será que Jesus, ele tem uma palavra para me tirar dessa angústia, desse desespero? Chamam de depressão, eu chamo de morte mesmo. Não tenho mais ânimo. Acabou-se a esperança. A alma está ferida. Mas eu creio em Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Mas a minha alma não está bem. Aí Jesus começa a dar os ensinamentos dele. Ele nos dá um caminho aqui para que haja uma cura efetiva, profunda, definitiva no coração ferido, amargurado, que está querendo desistir da vida. A gente não desiste de Deus porque o Espírito Santo está dentro de nós, mas muitas vezes a gente quer desistir da vida. Então ele começa. Lembra aqui, quais são as causas da minha angústia, dessa tristeza profunda, dessa amargura, desse desespero, essa vontade de desistir? São situações que nos traumatizaram, abateram nossa alma, roubaram nossa alegria de viver. A gente não quer mais estar nessa situação. Então olha como ele começa falando, no versículo 20. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse, ele olhando para quem? Para os discípulos dele. Nós somos os discípulos de Jesus, né? Quando nós entregamos nossa vida para ele, nós nos tornamos filhos e discípulos dele. Agora nós vamos levar para frente aquilo que ele fez conosco, em nós. E ele começou a dizer para os seus discípulos: bem-aventurados são vocês, felizes, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Muitas vezes a angústia, a preocupação, o desespero existente na nossa alma é justamente a falta de recursos, falta de provisão, falta de algo que a gente deseja tanto, que a gente precisa tanto. E o Senhor, Ele nos promete que Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Então o que Ele fala aqui? Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Lá em Tiago 4, 9 e 10 diz assim: reconheço a sua miséria para os ricos. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Você que é rico, esqueceu de Deus? Você que é rico, já tem em abastança, tem muito dinheiro, tem muitas posses, e não tem mais tempo de servir a Deus, não tem mais tempo de ajudar, não tem mais generosidade no coração em retribuir, dar aos pobres.
ofertar com alegria na casa de Deus. Humilhem-se diante dele, que ele te exaltará. Não se humilhe diante das riquezas, das posses. Se humilhem diante dele. Esse é o conselho de Jesus para os ricos, que têm posses, mas vivem em função dos seus próprios interesses e não dos interesses do reino. Continua. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Olha, ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Elogiavam os falsos profetas. Tenha de tudo, se regale na vida. Viva em função de você mesmo, seus próprios interesses. Não olha para mais nada. Os falsos profetas profetizaram isso. Digo, porém, a vocês que me ouvem. Aí ele se dirige aos discípulos. Mas antes dele se dirigir aos discípulos, ele dá aqui alguns princípios bíblicos poderosos para que a gente entenda o porquê nós estamos passando por certas situações. Para Deus despertar e nos mostrar onde está o nosso coração. Para nos levar a ter uma dependência somente dele e não daquilo que nós vimos com os nossos olhos carnais. A não depender dos recursos dessa terra, porque o nosso pastor é ele. E ele promete que nós não teremos falta de nada. Por que nós nos sentimos tão desprovidos muitas vezes? Porque os nossos olhos ainda não estão no pastor. Os nossos olhos estão na falta, no problema, na dificuldade, na privação, na angústia. E ele fala: bem-aventurados são vocês quando as pessoas te odiarem, porque vão nos odiar mesmo. Aqueles que querem viver piedosamente vão passar por perseguições. Nós somos perseguidos veladamente e expressamente. Não é? A gente percebe a perseguição. Aqui não está se referindo a uma perseguição por causa do pecado. Está se referindo a uma perseguição por causa do nome de Cristo. Porque nós exalamos o perfume de Cristo. Porque nós levamos a palavra de Cristo. Porque nós nos comportamos como os discípulos de Cristo. Por isso somos perseguidos. É porque o amor de Deus está em nós. A verdade de Deus está em nós. Nós odiamos o pecado e amamos a verdade, a santidade. Nós buscamos temer ao Senhor, nos reverenciar ao nome dEle. Por isso seremos perseguidos. Mas bem-aventurados somos nós quando, porque nós estamos servindo ao Senhor, as pessoas começarem a nos odiar, a nos ofender, nos abandonar, nos tratar mal. Que bom! Isso é sinal de que eu estou no centro da vontade de Deus, não dos homens, né? É triste, é duro, a nossa alma entristece, mas no nosso espírito ele exulta, porque estamos no centro da vontade de Deus, agradando o coração de Deus, não o nosso nem os outros, porque o coração de todos os homens é enganoso, mais corrupto do que qualquer coisa. O nosso coração é traiçoeiro, não confia nele. Ele pode te trair, ele pode te iludir. O coração te leva a deslumbres. A gente fica deslumbrado com as coisas desse mundo, com os prazeres momentâneos. Isso é função do coração humano, que não se converteu ainda, que não se rendeu à vontade do Pai ainda, que não nasceu de novo, que não teme ao Senhor, que não consulta ao Senhor
primeiro antes de tomar nenhuma decisão. Age pela emoção ou pela necessidade. Um coração duro age pela emoção ou pela necessidade. Não, isso não é certo, mas eu estou precisando, vai, deixa. Não é certo, então não vou fazer. Ainda que esteja precisando. Eu vou consultar o meu pai, o meu pastor, o meu conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz. Ele tem uma direção para mim. Um coração rendido ao Senhor, ele se prostra diante da vontade do Pai. Ele se rende. Ele é submisso. Ele aceita a correção, a disciplina, o conselho, ainda que nos contrarie de início. Nem tudo que a gente faz com vontade. Nem tudo que a gente tem que eliminar da nossa vida, a gente tem vontade de eliminar. Porque é prazeroso, é gostoso. Convém de alguma forma. Mas quando o coração está rendido ao Senhor, quebrantado ao Senhor, contrito aos seus mandamentos, mesmo contrariando a nossa própria vontade, a gente se rende, se submete. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. O que Deus está cobrando de nós? O que Deus tem mostrado para nós que nós precisamos eliminar da nossa vida? Ou acrescentar algo em nossa vida? Para que nós possamos nos render à vontade dEle. E a bênção dEle venha sobre nós. O que Deus tem incomodado a gente? Filho, não brinque com o pecado. Não brinque com ele. Ele leva à morte. O salário do pecado é a morte. Não brinca com ele, não. Ah, mas é só um pecadinho. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, transgressão é transgressão. Porque vem de um coração insubmisso, rendido aos prazeres, às emoções e às necessidades momentâneas. Esse é o nosso coração, o meu e o seu. E aqui ele fala: alegrem-se naquele dia, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Nós teremos uma recompensa no céu, porque Deus sonda o nosso coração e nos conhece por dentro. Ele sabe a verdadeira motivação ao tomarmos uma atitude, ao escolhermos algo para a nossa vida. E nós teremos a nossa recompensa. Mas ele fala, aí ele fala para os seus discípulos agora. Primeiro ele denunciou tudo aquilo que pode acontecer na nossa vida enquanto estivermos aqui. As perseguições, as injúrias, as ofensas, os insultos, os desprezos, os traumas. A gente vai viver tudo isso aqui na terra. Não desmaia na tua alma quando você viver isso, não. Não aceite o convite do diabo de você paralisar a tua vida porque aconteceu esse acidente ou incidente na tua vida. Não aceite esse convite do diabo. Vou desistir de tudo. Uma decepção terrível. Nunca esperava isso dessa pessoa. Também para mim acabou. É um convite do diabo. Desiste logo. Você está vendo como você se decepcionou? Paralisa a tua vida. Olha para trás, desista. Não faça mais nada, não. Convite do diabo. Então o Senhor, Ele mostrou para nós. Quantas e quantas pessoas procuram a gente no aconselhamento porque não tem um amigo para abrir o coração. Não consegue abrir o coração na família porque a família julga, critica, condena. Ah, você tá assim porque você fez tal coisa. Você tá assim porque você agiu daquela forma. A gente não tem condição de apenas ouvir a pessoa. A alma está ferida, está angustiada. Apenas ouça em espírito de oração. Então a família não tem essa disposição. A pessoa vai procurar lá fora
terapeuta, conselheiro. Não tem um amigo com quem abrir o coração. A palavra de Deus é muito clara. Tiago 5, 16, 17. Confessai as vossas fraquezas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. A gente tem muitos traumas para confessar, muitos pecados para confessar, muitas tristezas para confessar, muitas atitudes erradas que nós tivemos, escolhas erradas para confessar. E muitas vezes a vergonha não deixa, o orgulho não deixa, a soberba não deixa, e o medo de ser criticado também não deixa. E a gente fica na mesmice, frequentando igreja evangélica, mas com o coração ferido, comprometido com as amarras do passado, dos pecados, das feridas. Por isso que não vai para frente, por isso que as coisas não andam, porque o coração está comprometido. O coração não foi quebrantado, amolecido com óleo ainda. A gente não deu espaço para o Espírito Santo curar. Não, deixa isso comigo mesmo, eu mesmo cuido desse negócio. Não cuida não, ninguém consegue. Por isso que nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, de um Remidor, de alguém que cura a nossa alma. Ninguém resolve as suas questões emocionais sozinho. É uma autossabotagem isso. Não faça isso com você. Nós precisamos de ajuda. Senta com alguém que você vê que tenha credibilidade, que só vai ficar entre você e a pessoa, porque fofoca não é de Deus. E abre teu coração. Ore um pelo outro. Isso é saudável, isso é bíblico. Isso é poderoso. Isso é curador, libertador. Nos santifica. Abre os nossos horizontes. Nos dá ousadia para continuar a lutar, a prosseguir. Eu fui ferido aqui, mas Jesus me curou. Levanta e anda. Não fica lambendo tuas feridas. Não dependa das suas feridas. Dependa de Cristo. Abra o teu coração. Porque nós vamos passar por isso mesmo. Por perdas, faltas, problemas financeiros, profissionais, familiares, conjugais, desprezo. Nós vamos passar por isso. Se nós não soubermos lidar com essas questões, a gente paralisa. Não é justo com a gente. O outro peca e a gente que paralisa. Quem peca que paralise. Ou vai se converter. Não seja vítima das tuas feridas. Aqui Jesus então, ele se vira para os seus discípulos e fala, no versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Ou essa pessoa que me lesou, que me abandonou, que me desprezou, que me roubou, ela é minha inimiga. Como é que eu vou amar essa pessoa que fez isso comigo? Mas é o único caminho de Deus para sermos curados. Não tem outro caminho. Por isso que é estreito o caminho. Eu tenho que morrer para fazer isso. Enquanto minha carne, minha própria vontade estiver viva, não vou fazer isso. Tem que morrer para nós mesmos. E o veredito de Deus para a carne é morte. Não dá para ela ser disciplinada, educada. Ela precisa morrer. A nossa natureza humana, adâmica, precisa morrer. Eu sei que é duro esse discurso, mas quem é filho de Deus, vai adiante. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Eu sei que a pessoa me odeia, eu vou fazer o bem para ela. É pagar o mal com o bem.
O que Jesus fez comigo e com você não foi isso exatamente? Ou ele esperou a gente ficar bonzinho para morrer naquela cruz? Enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele veio e nos justificou. Pela graça somos salvos, através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. É Deus graciosamente nos salvando apesar de nós. Nós éramos inimigos de Deus, a gente gostava de pecar. A gente tinha prazer no pecado. Então o que Ele fez? Como primeiro missionário aqui na terra, perdoou-nos como inimigos dele. Nos amou, independente de nós. Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoe aqueles que os amaldiçoam. Eu vou abençoar quem está me amaldiçoando? Sabe por quê? O Senhor te cobre de justiça, diz a Bíblia. Nenhuma arma forjada do inimigo prevalece contra nós. Quando nós pagamos o mal com o bem, quando nós abençoamos, o Senhor nos abençoa. Porque nós mostramos, a pessoa percebe que nós não somos iguais a ela. Ninguém dá o que não tem. A pessoa só dá o que tem. Quem tem maldição, dá maldição. Quem tem bênção, dá bênção. O que você tem para dar? O que eu tenho para dar? Qual é o recurso que eu tenho, no qual eu tenho me alimentado todo dia? A gente é o que a gente come. Do que eu tenho me alimentado? De bênção? Pois eu tenho bênção para dar, mesmo para aquele que me amaldiçoa. Eu não tenho maldição, porque eu estou sempre no altar, na presença de Deus. E na presença de Deus não tem maldição, só tem bênção. Em todas as promessas de Deus para a nossa vida, há o sim e há o amém. Então eu tenho recebido bênção. Independente do outro que está me amaldiçoando, eu vou abençoar essa pessoa. Porque Deus vai ouvir o meu clamor, a minha oração, e essa pessoa vai se converter. Um dia eu estava junto com ela. Um dia eu agia como ela, pensava como ela, sentia como ela. Agora o Senhor me alcançou. Agora eu tenho bênção para dar, mas antes eu também só tinha maldição. Minha boca era podre. Coração duro, incrédulo, vingativo. Você me paga. Misericórdia. Você não sabe com quem você está mexendo. Vingativo. E o Senhor aqui, Ele dá outro princípio para nós. Você foi ferido, te amaldiçoaram, te odiaram. Ame e abençoe. Quem é filho de Deus tem isso para dar. Voltando aqui. Abençoe aqueles que os amaldiçoem. Ore pelos que maltratam vocês. Orar por quem está falando mal de mim pelas costas é traiçoeiro, mentiroso, abusador. Eu tenho que orar para essa pessoa? Porque a gente abomina o pecado dela, como Deus abomina. Mas a pessoa é digna de misericórdia. O nosso ódio é pelo pecado, é pelo inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios. A pessoa é vítima do pecado e vítima do diabo. Então eu tenho que odiar a coisa certa. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido.
façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Como é que eu gostaria de ser tratado numa situação parecida, idêntica? É assim que eu vou tratar primeiro. Mas a pessoa não merece, mas ninguém merece. Será que nós achamos que nós somos melhores do que aqueles que estão ainda lá no mundo? Não somos, não. Se não existisse o Espírito Santo e a palavra dentro de nós, nós poderíamos ser pior que eles. Né? Quem nos santifica é a palavra. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Não tem mérito nenhum em nós, não. Graças a Deus que é o Senhor que começou um processo de santificação na nossa vida. Porque nós já somos propriedade exclusiva dEle. Façam aos outros. Versículo 32. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Escuta, você está querendo me dizer que o caminho para minha cura de todo desamparo, abandono, trauma é dar o oposto que a pessoa me deu? É ser parecido com o Filho do Altíssimo? É pagar o mal com o bem. É retribuir com aquilo que Deus tem nos dado. Porque se nós guardarmos raiz de amargura pelo desprezo que passamos, pelo abandono, pelos maus tratos, pelo roubo, essa raiz de amargura vai brotar e vai nos trazer grandes danos para nossa alma. E por essa raiz de amargura, muitas pessoas ao nosso redor serão consumidas também. Você já lidou com uma pessoa amarga, azeda da vida? Não é verdade que você fica azedo também nem percebe? Não é verdade que daqui a pouco você está reclamando igual essa pessoa? Está insatisfeita com a vida igual essa pessoa? Muitos são contaminados com essa raiz de amargura. O outro peca e a gente que fica contaminado. É justo? Olha que roubo do cão. Olha que como a gente é enredado nos nossos próprios afetos, sentimentos, emoções danificadas. Olha como o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Olha como ele é enganoso. Olha como ele é sujeito às mentiras, às feridas. Olha como nós dependemos de Cristo. Porque se nós não levarmos essas feridas no altar de Cristo, nós paralisamos a nossa vida. Tudo fica impossível de resistir. Acabou o prazer das coisas. A gente não tem mais ânimo para guerrear, ânimo para conquistar, ânimo para estudar. Não tem mais nada. Porque a alma está ferida, vazia, cheia de traumas. Então o caminho para que a gente seja livre é ter o caráter de Cristo desenvolvido em nós. É ter o amor de Deus trabalhando dentro de nós. Porque quem não ama com o amor de Deus não faz isso por ninguém. A gente paga na mesma moeda. A gente se vinga. A gente abandona a pessoa. A gente se afasta. A gente fala mal.
porque a gente é igual. Não sejamos semelhantes aos nossos inimigos. Os filhos do diabo são o oposto dos filhos de Deus. A gente precisa se autoanalisar, fazer uma autoavaliação. Que tipo de comportamento eu tenho tido com essa pessoa que é minha inimiga? Olha o que o Senhor fala aqui. Ame, abençoe, faça o bem, interceda, ore por ela. Agrega essa pessoa, mostra Jesus para ela. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Quem aqui já experimentou a misericórdia de Deus? Quem aqui já foi alvo da sua misericórdia? E não foi uma, nem duas, nem três vezes. Quantos livramentos Ele nos deu. Mesmo quando nós sabemos que nós erramos, Ele transformou a maldição em bênção, não foi? Ele abriu uma janela onde a gente empurrou e fez um buraco. Isso é a misericórdia de Deus nos alcançando. Aquilo que você recebeu de graça, dê de graça. E como é que nós vamos buscar isso? Se o meu coração ainda está ferido, se eu sinto dor, se a amargura se instalou aqui dentro. Bem que eu gostaria de ser assim, mas eu não consigo. Então nós vamos ver agora um caminho muito excelente da parte de Deus para nós adquirirmos essa santidade, agirmos dessa forma. Abre lá no Salmo 86, por gentileza. Salmo 86. É a oração de Davi. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Ele nos ensinou o caminho dele, para lidarmos com os traumas, com as feridas, com os nossos inimigos. Esse é o caminho pelo qual Ele quer que nós andemos. Essa é a verdade na qual Ele apresentou para nós. Quando alguém nos injuriar, nos ofender, nos insultar, nos desprezar, nos rejeitar, maltratar a nossa vida, Ele ensinou o caminho que a gente deve seguir. É esse. E andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Porque se eu não temer o teu nome, eu vou agir com essa pessoa igualzinho ela agiu comigo. Isso é sério. Nós devemos levar a sério os caminhos os quais Deus nos orienta. Tira
Tira os olhos da tua dor. Tira os olhos da injustiça. Coloca os olhos no Senhor. Essa pessoa, por mais que ela se prostre aos teus pés, arrependida, te peça perdão por tudo que ela fez com você, e você vê que é sincero o que ela está falando, ela não vai poder tirar do teu coração o que ela provocou. Só Deus faz isso. Quem já viveu isso? A pessoa já veio pedir perdão para mim, mas eu não confio mais, mas eu não gosto dela mais, mas eu não quero mais ficar com ela, porque ela se arrependeu, mas ela não tem poder para tirar do teu coração essa angústia, essa amargura, essa raiva, essa revolta. Quem faz isso é Deus. E te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Não é assim que a gente se sente? Morrendo aos poucos. Quando a gente fica abrigando no coração sentimentos hostis contra alguém, não é assim que a gente se sente? Morrendo aos poucos. Aquela pessoa roubou meu prazer de viver. Não foi aquela pessoa, foi o pecado dela. Igual o nosso pecado rouba nosso prazer de viver. Então a gente está lutando contra pecado, o meu de não perdoar e o dela de me provocar. A nossa luta é essa. Mas a gente não enxerga. Os nossos olhos é para contra a pessoa. Esse é o nosso erro. Se Deus olhasse para nós e não para o nosso pecado, Ele não teria morrido naquela cruz. O sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo pecado. Ele nos amou de uma tal forma que Ele se doou naquela cruz. Ele abomina o nosso pecado e nos ama. Essa é a experiência da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas diz mais: ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da sua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Não é quem pecou contra você que te ajuda, é Deus. Não é aquele que te desprezou que te consola. Ele não tem nada para te dar. É o Senhor. Esse caminho é demasiadamente excelente. É assim que somos curados dos nossos traumas, das nossas feridas emocionais. É dando aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a gente já recebeu dele. É abrindo o coração, é falando da dor. Nós não devemos agir por emoções, mas Deus não desconsidera nenhuma delas. Ele nos dá a liberdade de abrirmos o coração e falarmos o que está dentro de nós. Ira, revolta, ódio, raiva. É só Ele que pode arrancar com a raiz. Para de carregar aquilo que não é teu, está pesado demais. Nos deforma. Até os nossos pecados a gente tem que se livrar deles, quanto mais o pecado dos outros. Não seja vítima do pecado dos outros. Libera logo, abençoa logo. Intercede
intercede logo para você ser restaurado logo. Esse é o caminho da nossa cura. E o Senhor está curando a nossa alma hoje. Vamos ficar todos de pé, por gentileza, queridos. Quantas coisas ficaram amarradas, aprisionadas na nossa vida por lembranças do passado. Pessoas que nos insultaram, nos roubaram, nos prenderam. Hoje é o dia da liberação. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia da nossa cura, do renovo do Espírito Santo dentro de nós. E nenhuma arma forjada do inimigo prevalecerá mais contra nós. Porque sabe por quê, querido? Satanás se alimenta das feridas. Ele se alimenta dos pecados e das feridas. As pessoas não ficam endemoniadas só por andarem pela rua. Ela precisa abrir uma brecha. A brecha é o pecado e feridas, falta de perdão, raiz de amargura, angústia, ódio, ira. Os demônios se alimentam disso. Por isso que nós precisamos confessar diante de Deus, confessar diante de alguém, abrir o coração. Vai com vergonha mesmo. A gente fica com uma vergonha, não fica? Ai, o que vão pensar de mim? Eu sou líder. Ai, sou pastor. Ai, eu sou discipulador da pessoa. Queridos, nós somos todos iguais. Todos nós passamos por dissabores na vida. Todos nós já fomos traídos, humilhados, rejeitados, abandonados, maltratados, roubados, não é? Todos nós. Esse tipo de pecado não escolhe tipo de gente. Ah, você é pastor, você é líder, então eu vou fazer isso com ele. Não. Todos nós passamos por isso. Mas qual é a nossa disposição de coração de sermos curados dessas feridas? É hoje. Por isso que Deus te trouxe aqui. Aleluia. Porque a nossa vida a partir de hoje, depois que nós liberamos pela fé, amando apesar de, com o amor de Deus, a nossa vida deslancha. Aquilo que estava amarrado, impedido, começa a liberar a nossa vida. As portas começam a se escancarar para nós. Eu quero chamar você aqui à frente enquanto nós louvamos. Equipe maravilhosa. E é para cantar um louvor completo. Enquanto nós vamos louvar e adorar o Senhor, eu quero chamar você aqui à frente, porque nós vamos orar por você com imposição de mãos. Jesus já te curou, mas vamos selar essa cura aqui. Nós vamos sair daqui libertos, curados de toda raiz de amargura, de toda angústia, toda ferida emocional. Você é livre, em Cristo você é livre. Não deixa o pecado dos outros paralisar a tua vida. Em nome de Jesus, vamos louvar. Pode vir aqui à frente. Vem com vergonha mesmo. Estrofe. Maior que a terra, céu e mar, sua glória
visível, sentido aqui hoje. Aleluia! Tudo que aconteceu aqui vai virar testemunho e ministério. Porque Deus não desperdiça nenhuma luta nossa, não. Deus vai nos usar na área onde nós fomos mais feridos. Deus nos dá autoridade, nós falamos com propriedade e unção. Receba isso na tua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação e a unção do Espírito Santo seja visto na tua vida, na tua família. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo.